Olá pessoal, então vamos iniciar nossa aula. Nessa parte falaremos sobre a introdução à farmacologia, né? Veremos alguns conceitos e como é que é um pouquinho mais sobre essa grande ciência que é a farmacologia. Nós estaremos falando sobre definições, tipos de medicamentos, receituários e as vertentes que a farmacologia nos traz. Lembrando que o dia 5 de maio é o Dia Nacional de Uso pelo uso racional de medicamentos, porque medicamento é coisa séria, tá? No caso, o conceito de farmacologia normalmente atribuído é que o estudo de drogas, né? Já que logos de estudo e fármaco é a droga. É um conceito bem sucinto, né? Na verdade, o verdadeiro conceito sobre o que é farmacologia é uma ciência que estuda as interações entre os compostos químicos com o organismo vivo ou algum sistema biológico, produzindo que um efeito seja maléfico, tóxico, ou seja terapêutico, benéfico, que pode ser através do medicamento. Lembrando que as ciências que estudam isso, né, o efeito terapêutico é a farmacologia e o efeito tóxico é a toxicologia. Outra coisa interessante de ver é que para isso acontecer, né, entre um efeito terapêutico e um efeito tóxico, isso depende muito se o medicamento não respeitar a janela terapêutica. A janela terapêutica, basicamente, é o intervalo, é uma área na qual as dosagens são permitidas e nas quais elas podem exercer o quê? Podem exercer, aqui que eu estou marcando, uma concentração óptima, que vai dar um efeito terapêutico. Se for uma concentração tão alta, elas podem ser parcialmente eficazes, mas exercem um efeito ainda. E se for máxima, ela tem um efeito potencialmente tóxico. Geralmente, se um uso contínuo prolongado, ela pode gerar um efeito tóxico, mas não é ainda tóxica, não é tão tóxico ainda. Agora, se você sair dessa janela terapêutica, já a coisa muda, ela pode se tornar tóxico ou simplesmente não ter efeito farmacológico, né? Isso aqui é a janela terapêutica. Por que devemos estudar farmacologia? Primeiro, para a gente conhecer os mecanismos com os quais os medicamentos trabalham. Além disso, para saber como que esse tratamento vai acabar com as doenças, né? Que isso aí tem muito a ver com a farmacologia. Assim mesmo, também saber, no caso, se esse fármaco, medicamento que a gente escolhe, é o mais adequado, no caso, para certas características fisiopatológicas. E a concentração importante, que tem que ser adequada. Tá? Outra coisa importante é que aqui eu vou mostrar para vocês as propriedades de uma droga ideal. Não existe uma droga ideal, mas o que a gente pede é que tenha no caso, essas propriedades, que seja efetiva, que segura, que seja seletiva, que tenha reversibilidade, de fácil administração, que tenha mínimas interações e que é isenta de efeitos adversos, no qual isso aqui é bem difícil obter. Alguns medicamentos têm algumas dessas, que grande parte dos medicamentos tem algumas e não tem as outras. Se a gente for falar exemplos, né, imaginemos de seletividade, que é uma coisa seríssima. Drogas neoplásicas, elas não são seletivas, elas são citotóxicas. Elas agridem tanto células saudáveis como células neoplásicas. Então já começa por aí. Outra coisa, falar que isenta de reações adversas, isso é impossível, que dependendo do grupo farmacológico, elas têm muitos efeitos adversos, tá? Tem que ser um monitoramento, é bem complicado. As vertentes que a farmacologia nos oferece hoje em dia, né, é a farmacogenômica, a farmacogenética e a farmacoepidemiologia, né? As que nós estudaremos serão basicamente a farmacodinâmica e a farmacocinética. Embora a gente vai estudar com maior detalhe, a gente não adianta falar um pouquinho os conceitos que elas têm, né, nessa divisão da farmacologia. Se a gente fala de farmacocinética, a gente está falando do que? Da absorção, distribuição, metabolismo e excreção desse medicamento. Se for da farmacodinâmica, são os efeitos, seja bioquímicos, fisiológicos e o mecanismo de ação desses fármacos no organismo, né?
Outra coisa interessante são os conceitos que sempre tem um pouco de problema quando a gente fala de droga, fármaco e medicamento. Se pensa que é a mesma coisa e não é, tá? Embora elas possam provocar toxicidade, tudo dependendo da dosagem, mas falando farmacotecnicamente, elas são bem diferentes. A droga, por exemplo, ela pode ser qualquer substância que vai interagir com o organismo, o sistema biológico, e que vai provocar o quê? Algum tipo de efeito, independente do que for terapêutico ou tóxico. Se a gente fala do fármaco, o fármaco é uma substância isolada, que tem uma atividade definida, ou seja, propriedades ativas, no caso, né, que produzem um efeito terapêutico, tá? E o medicamento é nada mais que a associação de um fármaco com substâncias ou componentes que fazem parte, que melhoram, né, muitas vezes o processo de absorção e de administração desse medicamento, como por exemplo, né, no caso os excipientes que tem um medicamento. Mas para isso, muitas vezes, nem sempre dá certo. Então, para isso, um fármaco ou um medicamento, ele precisa de várias formas farmacêuticas. Tá? A gente vai falar um pouco mais em próximas aulas. Outro conceito legal é o que? O remédio, que é um conceito assim, bem popular que a gente fala, né? Remédio para isso. Mas o que significa remédio? Remédio vem de re, que significa novamente, e de medior, que é curar. Então é aquilo que cura novamente, que volta a curar você novamente, seja independente do que for. E normalmente a gente acha que são substâncias animais, vegetais ou minerais, mas também pode ser procedimentos ginásticos, massagem, acupuntura, banhos, pode ser uma parte espiritualista também, fé ou crença, que tem a intenção benéfica, obviamente, porque é curar, né? Não é piorar. Outro conceito legal é o que? O placebo, que é tudo que é feito, no caso, com intenção benéfica, mas que tem concentrações do fármaco, ou da droga, ou do medicamento muito baixas, ou não tem elas, tá? O sulcatol é aquela fenda que divide um comprimido, no caso, né? Que normalmente vocês veem os comprimidos. O que acontece? Às vezes tem medicamentos que, imagina, são de 25 miligramas, mas você quer somente 12,5, que foi o que o médico prescreveu. E aí o que você faz? Compra e parte. Mas você tem que observar que elas tenham essa característica, né, no caso dessa fenda, porque se não tem, pessoal, isso é muito perigoso, porque aqueles que têm essa fenda, esse sulcatol, eles são testados que tem uma homogeneidade do princípio ativo. Os que não tem por que fazer isso, tá? Isso por que se deu? No Brasil teve um trabalho apresentado em 2012, um artigo, no qual avaliou isso em que medicamento? Na hidroclorotiazida, né? No caso diurético, e que ajuda na pressão arterial, no caso, né? Então a galera procurava muito de 12,5, mas não tinha essa forma, esse comprimido nessa dosagem. Aí comprava 25 e partia. Aí eles descobriram que os medicamentos de hidroclorotiazida, tanto em genérico, similar, como em referência, o único que conseguia dividir a metade, né, do composto assim entre as duas partes era o de referência. Os outros, tanto genérico como similar, pior ainda similar, eles não conseguiam dividir. Então, se você estava tomando um comprimido 25 e partia em 2, supostamente você devia ter 12,5 em cada lado, né? Cada parte sim. Mas isso não acontecia. Então, numa você pode estar tomando 10 e na outra o resto. E aí, como que fica? Então, tem que ter bastante cuidado. Esses medicamentos que apresentam esse sulcatol, você não pode assim partir por nada. Solicite sempre o aconselhamento farmacêutico. Os medicamentos, eles podem ser de 3 tipos: simples, compostos ou magistrais. Os simples são aqueles que têm um fármaco só. Os compostos são aqueles que têm 2 substâncias. Imagina medicamentos antigripais que têm até 3 substâncias, né, dependendo. E os magistrais são aqueles que provêm da farmácia de manipulação, são manipulados nas farmácias, com prescrição médica, obviamente. Os medicamentos que temos, os tipos, temos referências genéricos similares, né? Sendo que os similares também conhecidos como de marca, né? Eles são remédios
que possuem eficácia terapêutica comprovada, uma segurança e uma qualidade comprovada cientificamente, né, no momento que eles é feito o registro, junto com a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se a gente for falar já dos similares, eles são identificados pela marca, o nome comercial, e possuem a mesma molécula que o de referência, o mesmo princípio ativo, e na mesma forma farmacêutica e via de administração. Tá? E eles também são aprovados nos testes de qualidade da Anvisa, em comparação ao medicamento de referência. O medicamento genérico são medicamentos que apresentam o mesmo princípio ativo em um medicamento de referência. Tá? Tá? Então, já tem os similares. Os similares, né, eles também são meio parecidos aos genéricos, só que o genérico, ele tem aceitação, tem exame de bioequivalência, já os similares não. Embora em 2014 foi dado um decreto para que eles também tenham, no caso, tenham os testes de bioequivalência, que são característicos, porque o genérico é igualzinho ao de marca. Tem também as mesmas coisas. Por isso falar que às vezes o genérico não faz efeito, deve ter alguma confusão, porque os genéricos são bem próximos do medicamento de referência. Já os similares, já temos algumas dúvidas, já que eles não apresentam o teste exigido pela Anvisa. Né? Embora, né, tiveram um prazo até 2014, mas às vezes sempre vai mais uns 5 a 10 anos. Então, a gente acredita que até 2024 vai mudar toda essa política nos medicamentos. Temos os medicamentos também psicotrópicos, né, no caso, que podem dizer, são qualquer tipo de, ou entorpecentes, medicamentos que têm uma dependência física ou psicológica, são aqueles tarja preta, regulados por essa resolução. Aqui, cloxazolam, diazepam, benzodiazepínicos. Temos os fitoterápicos. Os fitoterápicos, já eles são, como fala, obtidos por uma planta medicinal, né? Por uma planta medicinal, né? E eles são obtidos utilizando, né, outras formas, né, como tinturas, extratos, exudatos da droga vegetal, que no caso. Outra coisa interessante para a gente ver quando a gente fala de farmacologia é a dose letal, o DL50. Essa dose letal é muito utilizada na experimentação, porque com isso se avalia a toxicidade desse fármaco. Então, com isso eu sei que, no caso, que essa concentração ela é capaz, né, de provocar uma morte de até 50%. Isso se baseia no experimento, no caso que se faz com camundongos ou qualquer outro tipo, com um animal de experimentação, na qual eles vão submetendo dosagens. Dosagem de 5 ml, 5 miligramas, aí. Até eles, imaginemos, são 10 ratos, até ele não matar da metade, mais da metade, então quer dizer que as dosagens anteriores testadas estão dentro da janela terapêutica. As que estão depois da metade, dos 50% que matou, já são doses tóxicas. Todo para frente é tóxico. Então isso é muito utilizado como testes para avaliar a toxicidade de um fármaco ou de uma planta também. A biodisponibilidade, né, como o próprio nome fala, é disponibilidade biológica frente ao fármaco que é ingerido. Né? Só que isso se avalia através da velocidade e a extensão da absorção daquele princípio ativo, no caso. E aqui vem o mais importante, viu? Que é a bioequivalência, que isso aqui é característico, já que medicamentos que são de referência e genéricos apresentam esses testes de bioequivalência. Já os similares, eles não têm esse medicamento. Então, tem aí uma coisa importante. Porque às vezes você fala, né? Alguns medicamentos não fazem efeito. É capaz porque eu não tenho, né? O teste de bioequivalência pode demonstrar muita coisa que eu tenho efeito. E o que é esse teste de bioequivalência? É a demonstração da equivalência farmacêutica entre produtos apresentados sobre a mesma forma farmacêutica. Então, a mesma concentração
tem que fazer efeito em várias formas farmacêuticas. Utilizo 500 miligramas, tem que ser efetivo em comprimido, tem que ser efetivo em gotas, tem que ser efetivo em solução, tem que ser efetivo em um xarope, entendeu? Isso é bioequivalência desses medicamentos. A posologia, o modo como o medicamento é administrado, né? E o tempo de vida média, pessoal, é uma coisa que a gente vai ver com maior detalhe nas próximas aulas, mas é o tempo com o qual o medicamento vai perdendo, ele vai desaparecendo do corpo, tá? Vai sendo removido do organismo. No caso, a gente fala desse uso racional de medicamentos, porque a gente tem que avaliar muita coisa na farmacologia, nós avaliamos mais que tudo a ação do medicamento, seja no receptor, muitas vezes, né? E como isso intervém no efeito, tá? Porque às vezes o efeito não é somente produzir, no caso, imaginemos, produzir uma contração, ele pode ser o oposto, inibir a contração. Os medicamentos interagem para produzir ou para inibir alguma coisa do próprio corpo, no caso. Bom, na posologia, basicamente, significa de poços, quanto, e logo se estuda, é o estudo de quantas vezes eu vou tomar esse medicamento. Né? Isso se chama posologia. Né? Quantas vezes eu vou tomar num dia, numa semana, enfim. Isso está basicamente envolvido com a dose. Né? A dose se refere basicamente à quantidade do medicamento, no caso, que vai exercer um efeito. Só que dose, né, como tínhamos visto lá no início, ele pode provocar vários tipos de efeitos. Quando a gente ajusta para a dosagem, aí você está falando o quê? Da dose, mais a frequência de administração e a duração. Isso é dosagem. Porque uma dose pode ser 5 miligramas. Mas quando você ajusta para a dosagem, você vai falar 5 miligramas a cada 8 horas por 7 dias, no caso. E nisso, assim, só para ter curiosidade, a gente fala, né, que antigamente se falava bastante em latim, quando a gente falava das prescrições, as posologias. Então, quando você ouvia que o médico falava medicamento paracetamol, CID, colocava dessa maneira, isso vem do latim, que significava uma vez ao dia. E assim vai, né? O VID, que é 2 vezes ao dia, né? Hoje já não se utiliza mais isso, né? Por questões que nem todo mundo vai estudar, no caso, latim, enfim. Né? Uma coisa mais para padronizar, no caso, essas posologias, no caso. No caso das prescrições, elas podem ser higiênicas, que você normalmente observa, ou medicamentosas. As higiênicas, né? Prescreve creme, hidratante, no caso. Já quando é medicamentosa, já ela fala do medicamento, de ser tomado a cada quantas horas. E esses medicamentos, eles estão bastante... você localiza eles, né? Você encontra eles basicamente nas farmacopeias. Lembra que a gente falou dessas farmacopeias, onde a gente encontra esses medicamentos e assim também a manipulação deles, né? As farmacopeias, eles têm tudo do medicamento que você queira saber, tá? E nelas também vamos encontrar os medicamentos de referência, os similares e os genéricos, tá? Bem, pessoal, então seria basicamente isso.